Boa noite a todos. Muito prazer que aqui nos encontramos para tentar encontrar com a espiritualidade aquilo que é mais importante na nossa vida. É a educação do nosso espírito, pelo conhecimento. E aqui temos hoje o nosso irmão Cláudio, que vai fazer a palestra. O tema já está aqui apontado. Então, vamos pedir ao nosso irmão Vira a fazer a leitura do sinal verde, por favor. Boa noite a todos. A mensagem que nos é dada nesta noite preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras, e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou gratidão, ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos solicitar para a nossa prece inicial nossa estimada irmã Érica, presidenta do nosso centro. Por enquanto, né? De março, estou sendo substituída, né, seu Jurandir? Por Érica. Vamos elevar o nosso coração ao nosso Mestre amado Jesus, que já se faz presente na nossa casa, a espiritualidade amiga, que está sempre ao nosso lado, segurando em nossa mão, nos amparando, nos protegendo, nos incluindo, e dizendo que todos vocês sejam bem-vindos nessa casa de Jesus. Senhor Jesus, Mestre amado, amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em teu santo nome. Obrigado, Senhor. Derrama tuas bênçãos sobre cada um de nós aqui presente, fluidos benéficos e curadores para os nossos familiares. E coloquemos o pensamento das pessoas que nesse momento estão precisando do teu carinho, do teu amparo, do teu amor. E que nós estamos necessitados, Senhor, que neste momento precisa do teu carinho. Obrigado.
obrigada espiritualidade maior, por toda a assistência que nos foi dada durante toda essa semana. Aos nossos amigos anjos de guarda, que a ti, Senhor Jesus, enviou para cuidar de cada um de nós, e sejam agraciados e amparados com tua luz e com teu amor. Obrigada, Jesus. Fica conosco, hoje e sempre. Assim nós vamos dar a palavra do nosso irmão Paulo para que ele ensine. Bom, gente, boa noite. Eu sei que vocês estão acostumados, para quem já frequenta a nossa casa toda quinta-feira, nós temos a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, neste mês de janeiro, nós temos duas datas comemorativas, que é justamente do Livro dos Médiuns e do livro A Gênese. O Livro dos Médiuns, publicado em 15 de janeiro de 1861, e A Gênese em 6 de janeiro de 1868. E aí nós trouxemos como que uma homenagem a esses dois livros da codificação espírita, do Pentateuco kardeciano. A Gênese, ele tem uma coisa que muitas pessoas dizem assim: é um livro difícil. Mas assim, a gente só pode saber se um livro é difícil depois que lê, né? Então, se a gente julga pela capa, por conta do nome, fica meio complicado. Lógico, aqui e ali tem alguns conteúdos que exigem um pouco mais de atenção. Da mesma forma que a obra de Joana de Ângeles, né, que eu sofri muito para preparar aqui, viu? E o Livro dos Médiuns, vamos falar na expressão nordestina, é conhecido como bolacha. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Aqui na nossa casa nós estudamos toda quarta-feira 2 a 3 itens, para vocês terem ideia, nós não temos pressa. Estudamos de 2 a 3 itens toda semana do Livro dos Médiuns, um debate mesmo sobre as questões. Então, vocês chegaram no Padre Aviso, tem a programação do estudo do Livro dos Médiuns. Para não ficar uma coisa cansativa falar do livro, tem tantos capítulos, tantas partes, tantas páginas, tantas letras, até porque eu não contei as letras. Nós resolvemos trazer de cada livro um trecho para a gente conversar sobre esses trechos, tá? Começando pela Gênese, por ser publicado em 6 de janeiro de 1868, fazendo 156 anos. Para quem não lembra, o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, que ele é dividido em 4 partes. Primeira parte, causas primeiras. Segunda parte, mundo espírita, ou dos espíritos. Terceira parte, as leis morais. E a quarta parte, esperanças e consolações. Esse livro aqui, as 4 partes são desdobradas por Allan Kardec no Evangelho segundo, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno e no livro A Gênese. Então ali é uma síntese de perguntas e respostas, e aí ele desdobra nos outros livros da codificação de forma magistral. E aí nós trouxemos um trechinho do capítulo 18, item 27, a geração nova. Foi um sufoco para escolher um pequeno trecho, porque por mim a gente ia estudar o livro todo, né? Não dá. Não dava certo a gente estudar a Gênese todinha aqui. Só o primeiro capítulo, que trata do caráter da revelação espírita, é quase um pequeno livro. Um capítulo com 68 itens, se não me falha a memória. E aí nós trouxemos esse pequeno trechinho para a gente conversar sobre eles. Lógico, gente, eu estou trazendo uma parte, excertos desse capítulo. Se quem tiver interesse, adquira o livro, veja na internet e faça uma leitura bem detalhada. A casa está à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tiver sobre o livro, né? Principalmente a presidente. Né, presidente? Para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. É o primeiro ponto desse capítulo. Nós escolhemos. Quando Kardec estuda a destinação do nosso mundo, por
aqui tanto sofrimento, tanta dor, tantas lágrimas derramadas, porque nós sofremos tanto. E aí aprendemos com os espíritos superiores que, infelizmente, por atitude nossa, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Sendo um mundo de provas e expiações, predominam aqui reencarnados e desencarnados, comumente chamados mortos, né? Espíritos de ordem inferior, que ainda estão sob o domínio do egoísmo e do orgulho, que são as duas chagas mães de todos os males. Quando Kardec pergunta quais as duas grandes chagas da humanidade, egoísmo e orgulho. E nós sabemos, né, gente? O egoísmo, o orgulho são sentimentos infelizes que levam ao sofrimento e à dor. Não é que seja castigo, porque Deus não castiga. É consequência natural das nossas ações. Não sou eu que estou dizendo isso. Tem um cidadão, há mais de 2000 anos, ensinava isso para a gente. A cada um será dado conforme suas obras. E ele ainda é mais distante, mais longe. Ele dizia assim: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco, e ele te põe na prisão. Não sairás de lá até que tenhas pago o último centavo. Preste atenção na parte final. Não sairás de lá até que tenhas pago o último centavo. Significa que a dívida vai ser quitada. O cálice, uma vez sorvido, já não sou obrigado a sorvê-lo mais. Não é a condenação eterna, não é o fim. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel usa uma expressão bem interessante, que está citada por Kardec no livro Céu e Inferno, no frontispício do livro. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta, deixe o mau caminho e me siga. E Kardec utiliza isso quando fala que não há condenações eternas. O mal existe enquanto há ausência do bem. Daí a necessidade que ele coloca, que para sermos felizes, precisamos estar povoados de bons espíritos. O que são bons espíritos? Encarnados e desencarnados. Pessoas de boa índole, não santos. Porque se fôssemos santos, não estaríamos aqui. Boa índole. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos colocam uma coisa interessante e Kardec complementa dizendo assim: há pessoas nas quais o mal predomina, elas gostam de fazer o mal por todos os meios. Nessas pessoas, o processo está lá no começo ainda, está nos primeiros passos. E isso independente do verniz que a sociedade lhe afivele ao rosto, tá? Então não quer dizer que ser bem educado é uma pessoa boa. Tem pessoas rudes, como a gente chama aqui no Nordeste, brutas, né? Mas que são boas pessoas. Tem pessoas finas, extremamente educadas, da alta sociedade, por exemplo, que não são boas. São extremamente egoístas e orgulhosas. O segundo grupo são daquelas almas que veem o desejo do mal, mas eles refreiam. Opa, eu não posso fazer isso. Vai de encontro ao que Jesus ensina, vai de encontro à minha ética, vai de encontro à minha consciência. E sempre que a gente tem dúvida do que estamos fazendo, vem a regra áurea do Evangelho, né? Faça ao outro o que você quer para si. O Evangelho é simples, não é complexo. Faça aos outros o que quer para si. Precisa entender, assim, decodificar muita coisa desse ensinamento de Jesus? Não. Então essas pessoas, diz Kardec, estão no meio do caminho da evolução. E existe aquelas outras que não têm o desejo do mal. Fazem o bem por um ato espontâneo da sua vida. Tem um livro, Alguém Chorou por Mim, acho que é de Fernando Duó, não é Fernando Duó. Uma pessoa leu esse livro, ele olhou para mim e disse: Claudio, tem gente que ama assim, é? Que é a história de uma mulher que ela é perseguida, sofre, sacrificada e perdoa, ama, se dedica ao próximo. Aí eu olhei assim e disse: tem, né? E tem um monte no mundo. E aí começamos a citar vários nomes, de diversos meios. Isso é porque parece estranho. Sim, parece estranho porque nós estamos habituados a viver numa sociedade egoísta, gananciosa, prepotente, arrogante. Diz André Luiz que para a gente falar mal de uma pessoa, nós já falamos isso aqui, é coisa de 1 minuto. É coisa de 1 minuto. Agora tente falar bem. Ou, por
grupinho aqui falando mal de Eric, né? Que Eric não presta, que Eric é aquilo, aquilo outro. Aí se você chega assim, gente, mas e o que é que Eric tem de bom? Todo mundo vai olhar para você assim, que bom. E tem, é. Aí quando você sai, você vira o alvo daquelas pessoas. Observe, se não é complicado, né? De repente a conversa para, porque nós estamos habituados. Gigante. E aí ele coloca isso. Então, sejamos, temos nós a chance do progresso, né, de evoluir. E aí como é que a gente faz isso? Kardec também coloca uma proposição interessante. Ele fala para nós espíritas, tá? Mas a gente pode trazer isso para todo mundo. A colocação é assim: reconhece-se o verdadeiro espírita. Pausa agora. Muita gente imaginaria assim: o verdadeiro espírita, né? É o que conhece todos os livros de Kardec, todo o conteúdo da revista espírita, todos os livros de Chico Xavier, são mais de 400, né? Não é isso? Conhece tudo quanto é. Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. E a gente pode trazer isso para toda a sociedade, né? Porque nós temos nossas falhas, nossos erros, nossos momentos de queda. E aí nosso querido Emmanuel coloca: caiu, arraste-se, para você não ficar parado. Então é preciso que a gente comece a trabalhar. Não é fácil, ninguém disse que seria. Por quê? Porque hábitos infelizes que nós colocamos na prática diária em diversas encarnações, não vai ser da noite para a noite que nós vamos tirar. É uma luta constante. Vocês lembram que uma pessoa falou sobre isso, Paulo de Tarso? Lembram que ele falava do homem novo, do homem velho? E tem uma expressão maravilhosa que ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Esta eu pulei aqui? Não, pulei não. Fica pulando. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam a terra, né? A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbações e confusão, constituiriam obstáculo ao progresso. Esse fenômeno aí aconteceu há milhares de anos. Está relatado num dos livros mais lidos da humanidade. Quem adivinha qual é? Mais para trás ainda. É mais antigo. A Bíblia. É mais antigo ainda. Emmanuel fala no A Caminho da Luz, mas lá na Bíblia fala isso aí. Gênesis. Adão. A chamada raça adâmica, que Kardec analisa na Gênesis. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá, gente? A figura belíssima que está relatada ali. E aí os espíritos trazem esse relato de um grupo de espíritos em outro mundo. Capela é a estrela, tá, gente? O mundo é o que circula aquela estrela. Há milhares de anos. Que lá, naquele mundo, disseram assim: acabou, não pode mais fazer mal aqui. A chance que vocês tinham aqui neste mundo encerrou. É como aquele aluno, né, que repete, chega uma hora que a escola diz: manda você para outro lugar. Eu tenho um apresentador de TV, eu vendo a entrevista dele, que ele repetiu por 7 vezes a 7ª série. Aí ele disse que o maior vergonha é que já no 7º ano da 7ª série, ou na 7ª vez da 7ª série, os coleguinhas olhavam assim e diziam: tio, o meu pai estudou com o senhor. Aí ele olhava assim: sai pra lá, moleque. E aí ele conta que um dia a diretora chamou e disse: vem cá, meu filho, este ano eu vou lhe passar. Ele disse: vai me passar, professor? Vou lhe passar. Disse: que bom, vou para a 8ª série, mas não na minha escola. Você vai para outra escola, porque senão você vai passar 8 anos na 8ª série. Tanto que a mãe dele não acreditou. Quando ele chegou em casa, né? Feliz, mamãe, passei. Isso é mentira. 7 anos na 7ª série passou não. E a mãe foi lá. Então é assim. Nós estamos vendo no planeta, muitas pessoas estão até com a fé abalada, porque parece que o mal
está assim, numa recrudescência absurda. Parece que o egoísmo e o orgulho, a ambição, a arrogância, assim, tomaram conta de um jeito que não existe ninguém fazendo bem. Existe, tá? Existe. A diferença é que os bons, como é que ensinam os espíritos, são tímidos. E eles que disseram, quando os bons quiserem, preponderarão. E aí esses espíritos, há milhares de anos, ao renascerem na Terra, guardaram aquela lembrança, aquele decreto no seu subconsciente. Perdemos o paraíso. Estamos numa terra de sarças e espinhos. E aí vamos lutar. Emmanuel nos relata, no seu livro A Caminho da Luz, que praticamente quase todos já voltaram para seus mundos felizes. E isso vai acontecer com a Terra. A reencarnação é esse processo. Ora, somos, no mundo espiritual, em torno de 20 bilhões de almas para reencarnar na Terra. E já estamos com mais de 8 bilhões nisso. 8 bilhões. É muita gente, né? Mas se vocês pegarem esses 8 bilhões de pessoas, juntar todo mundo assim, bem juntinho, né? É um bloco de pessoas que cabe no Central Park. Não é nada comparado com o planeta. E parece realmente que o mundo está perdido. As pessoas dizem assim, o mundo não tem jeito, eu não tenho fé nas pessoas. Uma pessoa outro dia me disse, eu não confio nessa coisa de justiça divina. Analisemos a história do planeta. Como é que nós podemos perder a fé e a confiança, a esperança, principalmente a esperança, quando o Senhor do mundo, o Rei dos Reis, se dignou descer à terra e trazer a sua mensagem libertadora? Quando Jesus, que não tinha a menor obrigação, por ser espírito puro, de estar entre pessoas como nós. Vocês lembram o que ele diz a Pedro, quando eles não conseguiram curar uma pessoa doente? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. Então, se Jesus veio ao mundo, é tão sublime isto, que é a única criatura que conseguiu dividir a história antes e depois dele. E tem gente dizendo que Jesus não existiu, tá? Não sei se vocês já viram isso, mas tem um estudioso, não, Jesus é uma invenção da cabeça das pessoas. Tá, tudo bem, respeita a opinião dos outros. Ainda que seja uma opinião um pouco estranha. Mas acreditar na personalidade de Jesus, na figura de Jesus, e entregar minha vida na boca de um leão, será que um personagem que eu criei me permitiria fazer isso? Talvez não. Vamos lá, pessoal. E aí o que é que acontece? O que é que vai acontecer com essas almas que não é um castigo, vamos deixar bem claro. É aquela situação do aluno da 7ª série. Não estão em condições de viver entre as pessoas, entre as almas encarnadas e desencarnadas, que melhoraram, que mudaram o seu comportamento, que já refreiam os seus ímpetos infelizes. O que vai acontecer com esses espíritos? Irão, como diz aqui, irão expiar o endurecimento de seus corações. Aí ele começa. Uns em mundos inferiores ao que nós estaríamos, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem. Por incrível que pareça, ainda existem grupos em nosso planeta que estão na idade da pedra. Selvagens. Não chega perto, porque se chegar eles matam naturalmente. Aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. À medida que vão reencarnando na Terra espíritos melhores, à medida que nós vamos melhorando, renascendo, preste atenção numa coisa. Quando eu me educo, quando eu dou o exemplo de fraternidade, de amor ao próximo, principalmente as crianças, que serão os adultos do futuro, que serão a geração que trará outra geração, nós estamos dando a essas crianças a lição do Evangelho, e elas crescerão com esse sentimento. Por consequência, nós que já estaremos no mundo espiritual, teremos, permita Deus, a oportunidade de aqui retornar em um mundo melhor, com pessoas mais dignas. Temos visto, observem as crianças.
respondam com sinceridade. Já viram criança com preconceito? Pequenininha ali com preconceito? Já viram isso? Não. A gente não vê. E de onde vem o preconceito? Alguém ensinou. Você colocar criança pobre e rica de uma etnia ou de outra juntas, elas brincam que você não reconhece quem é quem. Se divertem, até brincam, né? Depois estão brincando de novo. Lembro de um fato curioso que aconteceu por trás da minha rua. Duas crianças brincando, aí foram brincar de quê? Vamos brincar de luta. Aí uma derrubou a outra, quebrou o braço. As duas mães se engalfinharam, gente. Olha, dá para fazer uma pergunta com o cabelo que sobrou no chão. Aí chega aquela turma, né? Se separa, tira para cá a mãe. E o menino chorando com o braço quebrado. A mãe, em vez de se preocupar em socorrer o filho, estava brigando com a mãe do outro. Seu filho derrubou o meu. Vai com o menino para o hospital, engessou o braço. Quando o menino vem passando pela rua, está o coleguinha que derrubou, sentadinho na calçada. E daqui a pouco eu venho para a gente brincar, tá? A mãe olhou assim, isso é o quê? Vejam que ela não guardou mágoa. Criança não guarda, por regra, ela não guarda mágoa. Quem aqui já levou uma sova dos pais? Dizem que chinela de mãe não erra alvo, gente. É impressionante. Você pode estar no Japão, a mãe joga chinela, ela vai acertar. É o drone mais perfeito desse mundo. Mas aí a gente pergunta, quem nunca aprontou em casa e levou uma sova do pai e da mãe? E hoje vocês contam essa história e riem. Vocês riram aí. Vocês têm raiva? Mas hoje em dia fica tudo traumatizado, né? Não, eu não traumatizei não. Eu apanhei pra caramba da minha mãe. Isso é perdão, sabe? Perdão. Uma coisa é espancamento, né? Mas quem nunca levou uma palmada, uma chinelada? Não teve infância, né? Eu um dia não levei uma porque eu estava doente. Quase que eu levava. Então esses espíritos, gente, eles vão para outros mundos. Não é castigo, deixar bem claro isso. É uma consequência natural, até uma consequência da vibração do planeta Terra. Qual é a vibração do planeta Terra hoje, gente? Nós temos guerras. O suicídio está campeando de um jeito que é absurdo. Pelo amor de Deus, passem o CVV para quem vocês tiverem a mínima suspeita de que pensou em suicídio, de que tentou. Porque está demais, está muito forte entre crianças e adolescentes. Tem crianças se matando. É porque não é divulgado. Não interessa divulgar isso. Né? E principalmente em crianças, adolescentes e idosos, sendo que no homem prepondera. Eu não posso entrar nesse assunto agora, né? Porque senão eu vou falar demais. Voltando para a doutrina espírita, a essas pessoas que tentam suicídio, que se suicidaram, vamos recorrer à nossa Mãe Santíssima, Orar por eles, a né? Rainha da Paz, que é a Legião de Maria está tomando conta do Vale do Suicídio. Então nós vemos um planeta onde o aborto, as pessoas estão discutindo o aborto de uma forma banal. Então qual a vibração de um planeta que se pratica aborto com uma naturalidade assim, como quem bebe água? Então é lamentável que a criatura humana ainda defenda a morte e não a vida, o direito dele. Então vejam que são espíritos, daqui a séculos, ou milênios, quem sabe, vamos dizer assim, milênios, as pessoas vão olhar nos museus do século XXI, do século XXII, do século XIX, do século XX e vão ficar espantadas. Meu Deus, essas pessoas fazem isso? Como? Como hoje nós nos espantamos com as histórias da Idade Média. Tente imaginar você chegar para o seu filho de manhã, filhinho, acorda, levanta da cama, hoje tem uma bruxa sendo queimada viva. Uma bruxa, mamãe? Vamos assistir, vamos. Parece estranho, mas era uma prática natural. As mulheres, milhões foram mortas acusadas de bruxaria, e principalmente se fosse ruiva. Como é que podia uma mulher nascer com cabelo vermelho? Cabelo de cor de fogo? Eram queimadas como bruxas. E as pessoas achavam normal. E não está longe não, gente. Idade Média. Não está longe. Então nosso sentimento já melhorou, nós já evoluímos. A morte. Eu lembro de uma palestrante espírita que ela dizia assim, antes de ser espírita, eu passava com minha filhinha, onde tinha uma funerária, era uma festa, porque vocês sabem como é criança, né? Não mexa ali. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ali você botar o dedo vai levar um choque.
A minha filha fazia assim, olhava para mim, de propósito. Aí ela disse, eu passava na calçada de uma funerária, metia a mão nos olhos da minha filha, aí a criança, o que é, mamãe? Deixa eu ver, senão você não pode ver isso não, você não pode ver isso não. E arrependida por ter passado na calçada, que é esse Cláudio. Eu passava do outro lado da rua, se já estivesse na rua. Se eu soubesse que ali tinha uma funerária, eu ia para outra rua. Me tornei espírita. Aí o pessoal, e aí, perdi esse medo da funerária? Eu perdi, gente. Porque não sou eu que vou estar ali, vai ser meu corpo. O Espiritismo traz a mensagem libertadora da vida, não da morte. Morte é um fenômeno biológico. Eu vi um estudo bem interessante. O que aconteceria se nós fôssemos imortais? Se ninguém morresse? Primeiro, encher a terra não ia dar para mais ninguém. Iam ter diversos problemas. Nós não vamos elencar aqui, mas pesquisem. Pesquisem esse estudo. Não há razão para sermos imortais, porque imortais já somos. A alma é imortal. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Com devido respeito a quem tem uma crença diferente, a doutrina espírita, ela propõe que Deus não quebra as suas leis. Então, a grandeza de Deus se manifesta na perfeição das suas leis. Daí porque, na Gênesis e lá no livro dos Espíritos, quando ele fala sobre Deus, qual é a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí depois ele vem com outra. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí eles respondem assim, no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Aí tem gente que questiona isso. Ah, mas é muito simplório. Sim, porque o Espiritismo é simples. Kardec deixa bem claro, o Espiritismo não é complexo, todos precisam compreender, é só ler e estudar. Não tem nada de mistérios, segredos irreveláveis. Não. E aí ele coloca o seguinte, podemos ter uma ideia de tudo que Deus é? E os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abarcar todos os atributos da divindade, mas a vossa mente não tem capacidade de compreender todos os atributos de Deus. Aí Kardec insiste, se dizemos assim, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não estamos falando onisciente, onipresente, esquecendo, não estamos falando de todos os seus atributos, sim, do vosso ponto de vista. Então, Deus é único, soberanamente justo e bom. Lembrei de outro que eu tinha esquecido. O infinito em todas as perfeições. Não se pode conceber só no Deus antropomórfico, né? O Deus que nós criamos refletindo a nossa imagem. Não se pode conceber Deus com qualquer resquício de imperfeição. Eu lembro quando eu era criança, era um tal de não diga isso que Deus castiga, não diga isso que Deus castiga, eu morria de medo. Qualquer coisa, Deus vai lhe castigar. Olha, Deus castigou. E nós ainda fazemos isso, né? Tem gente que diz assim, eu perdoei. Não tenho nada contra ele, mas Deus vai pagar por mim, Deus vai pegar ele. Então Deus vira o quê? Meu vingador pessoal. Tem gente que já disse a mim assim, eu acredito em reencarnação. Ai, que bom, que legal. Tenho certeza que fulano vai reencarnar e sofreu horrores pelo mal que ele fez. Isso está equivocado com o conceito de reencarnação, querido. Porque a pessoa pode... Onde é que está escrito isso? O amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. A pessoa pode evoluir, pode amar tanto que ela consegue cobrir os seus pecados. Não é afastar a responsabilidade pelo erro não, tá, gente? Isso aí é passar uma borracha nos nossos erros. Isso não. Nós somos responsáveis sim pelo que fazemos ao próximo. E vamos ter que restaurar o mal que fizemos ao próximo. Quando isso acontece de forma coletiva, aí nós vemos as chamadas catástrofes. Vocês lembram de 2004, né? O tsunami na Ásia? Foi 2004, né, gente? Mais de 200 mil pessoas morreram na véspera da noite do Natal.
com aquele tsunami. 200 mil pessoas, é mais do que a população de Gaza. Globalmente, né, em termos de 8 bilhões de pessoas, não é nada, não é isso? Estatisticamente falando, não é. Mas em termos regionais, 200 mil almas retornaram de uma vez só para o mundo espiritual. Muitas pessoas disseram, Cláudio, e agora? Na crise pandêmica que nós tivemos, e aí? Tantos milhões desencarnados. Sim, os espíritos estão acostumados com isso, gente. Reencarna, renasce, desencarna, volta de novo, vai, volta. Isso é normal na vida espiritual. Nós vivemos na Terra, há causas, motivos, razões para determinadas circunstâncias que nós ainda não compreendemos, não temos uma visão holística, nós temos uma visão ali de parte. Kardec tem uma colocação maravilhosa sobre isso. Imagine duas pessoas indo para uma casa, uma de cada lado. Um lado é vermelho e o outro é branco. E os dois discutindo, a casa é vermelha, a casa é branca, a casa é vermelha, achando que tem razão. Aí alguém está no meio e diz, gente, parem de discutir porque a casa é vermelha e branca. Se os dois tiverem bom senso, vão sair da sua zona de conforto e descobrir a verdade que liberta. Se não, permanecem lá. E aí, se não querem aceitar a mudança de comportamento, a mudança da vibração do planeta, que, como eles dizem, não vai acontecer de cataclismo não, viu, gente? Eu lembro de um cidadão que disse, não, mas vai ter um cometa, vai cair na Terra e vai levar tudo que é gente, todo mundo, né? Bom e ruim. Porque até onde eu sei, cometa não diferencia quem é bom e quem é ruim. Quem é, não vamos dizer bom e ruim, mas assim, espírito atrasado e espírito um pouco mais evoluído. Não diferencia. Eu gosto muito de uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, quando fala da morte, né? Quando ele vai falar da morte, aí ele diz assim, o capítulo é assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu pensava que coisa forte, porque nós estamos presos aqui, né? Se a gente estivesse numa penitenciária, o que é que nos faria felizes? Se a gente estivesse preso, atrás das grades, o que seria a nossa felicidade? Liberdade. E se um companheiro sai na nossa frente? Tem gente que fica com raiva, mas por que ele foi solto e eu não? Nós somos espíritos vivendo uma experiência na Terra. Nos apegamos, é verdade, isso aí é natural. Ninguém vem dizer que não se apega porque não está falando com sinceridade. Nós nos apegamos, nós choramos, nós sofremos, até porque chorar de saudade faz bem. Não é chorar de desespero. Eu lembro de um amigo que disse, eu não aceito a morte do meu parente. Eu disse, olha, filho, você não aceita que alguém venha roubar sua casa, tomar seu carro, lhe dar um tapa na cara, mas a morte é um fenômeno natural da vida. E aí o que é que acontece? Desaparece gradualmente. Observem quantos cataclismos tivemos na história do mundo. Milhares, milhões de pessoas desencarnando de uma vez só. Vou citar um que não foi um cataclismo, mas que, me corrija aí se eu estiver errado no mundo, viu? Foi na Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 milhões foi de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. De 39 a 45. É isso, João? 45, foi? Mais de 60 milhões de pessoas desencarnaram na guerra, na Segunda Grande Guerra, entre civis e militares. Só os nossos irmãos judeus, mais de 6 milhões. Só judeus, mais de 6 milhões no Holocausto. Onde estão esses espíritos? Renasceram na Terra. Vão renascer, vamos voltar para a vida espiritual. Agora é importante que nós tenhamos essa consciência. Não estou falando de religião, estamos falando aqui do Evangelho de Jesus, que independe de religião. Se a gente pegar aquela parábola do final dos tempos, quem lembra aí, a parábola do final dos tempos é bem interessante, que Jesus diz assim, no final dos tempos, vou separar os bodes das ovelhas, né? Aí ele bota assim, para as ovelhas, né, as pessoas que estão ali, e diz, olha, sede bendito, vindo para o reino que vos foi preparado, que eu tive fome, tive sede, estava nu, estava doente, estava na prisão, você me visitou, me alimentou, me vestiu. E aqueles da direita dizem assim, como assim, Senhor? Não fizemos isso com o Senhor não, cada vez que fizer somos os meus pequeninos. E o contrário acontece com os outros, ele chama de os bodes, né? As ovelhas e os bodes. E eles questionam, Senhor, nós nunca deixamos de fazer isso, quando deixaram de fazer dos meus pequeninos. Pergunta de Allan Kardec, não é minha.
Onde Jesus fala aí de religião? Ele fala de quê? Caridade, de amor ao próximo. Não é caridade só de dar pão. Isso é fácil. Dar pão é fácil, dar um prato de sopa é fácil, dar aquela roupa que a gente olha assim e vê do outro lado é fácil. Caridade sincera, verdadeira. Aquele grupo de espíritos, lembram? Que já fazem o bem por naturalidade. Crianças são assim. Cuidado com quem chega na porta pedindo ajuda, que seu filho vai dar aquela roupa novinha, viu? Sem pestanejar. Eita, calma. Faz tudo errado. Então, esses são um pequeno trecho que eu trouxe. Agora eu tenho 5 minutos para falar dos médicos. Fazer o quê? Um pequeno trecho que fala da geração nova. A geração nova são espíritos melhores, disciplinados, uma inteligência fora do normal. Gente, quem aqui nunca passou pela experiência? Pega o celular aqui assim, ou pega o tablet, o iPod, o iPad, o iPin, sei lá o quê, ou aquela televisão de última geração e vai para o manual. Eu sou da geração que lê manual. Aí você pega as crianças pequenininhas, entrega elas, eu não estou conseguindo configurar aqui o meu. Não, elas nem vão, né? Porque chegar assim, sabe não. E você passa vergonha, porque para eles é natural o aprendizado. Eu passei vergonha numa palestra. Vou confessar isso a vocês. Uma criança sentada aqui bem na minha frente, eu sou a pior pessoa no mundo para cálculo, viu? É terrível. Mas eu preparei uma palestra e tinha uma questão de raciocínio lógico. Eu decorei. E aí, eu, no meio da exposição, falei bem rápido, a criança estava sentada, tinha aberto um bombom, ela fez assim e eu disse, tá. Quando eu terminei de falar, ela respondeu, é isso. Como assim, filha? E ela respondeu naturalmente, ela não fez um esforço, ela não parou para pensar, é isso, filho. E voltou para pegar o bombom. Então, a geração, são crianças, são espíritos mais desenvolvidos. Não adianta, é o processo evolutivo. Né? Então vejamos que é uma geração que aprende mais rápido, consequentemente sofre mais rápido, e a gente precisa compreender esses espíritos que estão renascendo. Fala, minha presidente. Eu comecei a frequentar uma academia e estava fazendo um exercício errado. Apareceu uma criança, esse cabelo aqui assim, correndo para lá e para cá. Chegou junto de mim e disse assim, tu tá fazendo errado. Aí eu disse, estou fazendo o que, meu filho? Errado. Ele fez, olha, ele me deu uma aula. Essa criança era autista. Essa criança autista me deu, porque eu tenho um imã assim, né? Aí essa criança me deu uma aula. O imã dela, ela trabalhou 30 anos com crianças especiais. Essa criança falou por músculos que eu ia prejudicar. Olha, esse menino deu uma aula. Eu só sei dos meus músculos quando eles estão doendo. Aí o cara fez, aí ele fez assim, pegou na minha mão, me puxou assim, fez, faça isso aqui, vai ser bom. Aí me deu uma aula, como era que eu devia trabalhar a minha lombar. Uma criança autista com 12 anos. Aí eu disse, olha aí uma criança índigo. Lá na Federação Espírita Pernambucana, isso faz tempo, viu? Faz tempo que eu era adolescente. A evangelizadora dando aula, gente, porque quando a gente pegar essa edição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, essa acho que da FEB também, não tenho certeza, mas essa daqui, que é do IB, na passagem da Arca do Tesouro, Kardec usou a expressão, a palavra grega, gasofilakon, que se traduziu para gasofilácio. Quem já ouviu aqui essa palavra? Gasofilácio. É uma coisa que a gente fala todo dia. Né? Hoje eu vou lá no gasofilácio. Vocês falam isso, não falam? Né? Aí a evangelizadora, quando pegou, que olhou ali, aí a palavra correta. O que é gasofilácio? Calma, é Arca do Tesouro. Tá? Não é mais fácil a Arca do Tesouro, gente? Não é. Aí a evangelizadora, com as criancinhas pequenas, vou dar aula hoje da Arca do Tesouro. Então, gente, Jesus diante da Arca do Tesouro, a criancinha levantou a mão. Tia, é gasofilácio. Mas minha filha, onde é que você viu isso? Vai no Evangelho. Então, assim, eu lembro de crianças na evangelização que estudavam o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tinha que ter cuidado.
Até porque criança, ela não tem essa. Vou falar uma experiência de um meio que eu vivi um bom tempo fazendo teatro espírita. Então nós fazemos teatro infantil. A criança, nós adultos somos comportadinhos assistindo aquela peça horrorosa aí, né? Aplaudimos, agradecemos ao ator. Quando saímos, que coisa horrível. Não vai assistir não presta. A criança é diferente. Se ela não gostar, ela começa a fazer barulho, chiar, chorar, querer sair. Se ela gosta, ela faz barulho do mesmo jeito, mas porque ela gostou, ela se envolve, ela se sente verdadeira. É aquela história, viste uma roupa feia e pergunta ao seu filho pequeno se está bonita. O que é que ele vai dizer? Papai vai dizer que está linda. Mas a criança não. Vamos lá, gente. No livro dos médiuns, eu trouxe essa aqui, né? Um pequeno trechinho, eu vou passar só um pouquinho, tá? Vocês são almas evoluídas, daquela terceira parte do Evangelho, vão entender. Livro dos Médiuns, parte 1, capítulo 1, item 1. Há espíritos. Por que Kardec colocou esse primeiro capítulo no livro dos Médiuns? A gente vai falar de mediunidade, precisa entender se há espíritos ou não. Lá na época de Kardec, as pessoas faziam uma separaçãozinha, né? Espírito era demônio. Se vocês lerem os livros clássicos, Gabriel Delano, Leon Denis, Alexandre Aksakov, Camille Flammarion, né? Carlos de Massaí, perdão, César Lombroso, vocês vão encontrar lá essa expressão que Carlinhos gostava de brincar com a gente. Defunto. Ou nome feio. E eles, lá no livro está assim, comunicou-se o defunto Cláudio Luciano. E essa é a expressão. Então havia essa separação. Falou em alma e espírito, era coisa do Satanás. E os espíritas, coitados, pagaram caro por isso, né? Porque tudo está envolvido com Satanás, com o demônio, com o diabo, com coisa ruim, com capeta, enfim. Morto era defunto. E é um nome convenhamos, expressão feia, né? Horrível. E aí Kardec coloca esse capítulo justamente para fazer esse esclarecimento bem simples. Alma, espírito, a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A gente didaticamente diz o quê? Alma somos nós, reencarnados, né? Passando um tempo aqui na Terra e ninguém quer voltar agora. Não é verdade? Alguém quer voltar agora? Temos muita coisa para fazer na Terra. Principalmente nós espíritos, temos muito passo para aplicar, muita palestra para fazer, né? Não vamos voltar agora não, vamos deixar para outro momento. Só com gosto. Né? Vamos trabalhar com gosto. E quando estamos desencarnados, usamos aqui no Espiritismo, né? A palavra espíritos errantes, que vão renascer novamente, só isso. E aí Kardec coloca o seguinte: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos, aí ele coloca também o conceito dos materialistas, né? Que dizem que com a morte é o fim. Morreu, acabou, não tem mais alma, enfim. Lamentável essa postura. Ensejou muito suicídio também no século XIX. Tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. E aí Kardec coloca o seguinte, eu vou me adiantar um pouquinho aqui. Eu vou resumir isso aqui. Olha. Tomamos por conseguinte ponto de partida um dos princípios da doutrina: existência, sobrevivência e individualidade da alma. Eu existo, eu sobrevivo à morte do corpo e eu mantenho minha individualidade. Quando eu me desencarnar, espero voltar aqui na mediúnica do Joana dizendo: gente, voltei, sou eu, Cláudio Luciano. Não sei se o pessoal vai lembrar de mim. E vejam que este princípio é essencial, porque Kardec coloca ele abaixo da existência de Deus. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Dos mortos naquele sentido nihilista, de fim, de acabar tudo. E aí ele coloca existência, sobrevivência e individualidade, que tem no espiritualismo uma demonstração teórica. Todas as doutrinas que pregam a existência de Deus e da alma e uma sobrevivência dela à morte do corpo são espiritualistas, não é? Todas elas. A gente precisa separar toda doutrina que não tenha esse princípio. Até, de certa forma, o panteísmo. Mas no espiritismo, e vejam que ele coloca teórica e dogmática, é imposta. Dogmatismo teológico e não filosófico. Aí diz assim: no espiritismo a demonstração positiva. Como?
O livro dos Espíritos foi escrito por quem? O Espírito. O livro dos Médiuns tem os textos de Kardec, mas tem as comunicações dos Espíritos. O Céu e o Inferno, na segunda parte, são várias mensagens de diversos Espíritos, em diversas condições. Quantos centros espíritas tem no Brasil? E quantas reuniões mediúnicas que os Espíritos se comunicam e trazem seu relato, sua mensagem ou de sofrimento, ou de alento, ou de alegria, a mensagem superior. Porque ensina o Espiritismo, todas as comunicações, todos os níveis são importantes e trazem esclarecimento. E aí ele coloca assim, ó, Livro dos Médiuns, 15 de janeiro de 68, 163 anos. No Espiritismo, quem quiser ter a oportunidade de ver isso de forma concreta, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo, 1938. São, não lembro a quantidade de poetas, não lembro agora, de todos os gêneros, que chocou a sociedade brasileira. Como é que um médium, um cidadãozinho lá de Minas Gerais, que só estudou até a 4ª série, consegue escrever poemas de Augusto dos Anjos e na outra página Castro Alves? Um estilo daqueles autores. Como é que ele escreve no estilo de Humberto de Campos? Então, a demonstração positiva é a manifestação dos Espíritos. O Espiritismo trouxe uma grande realidade. A comunicação com os Espíritos sempre existiu, só que era mal interpretada, mal compreendida. Na casa espírita, nós a estudamos dentro das regras do Livro dos Médiuns. Muito obrigado, que eu passei de tempo. Mas eu recomendo a vocês, gente, que dê uma lida na Gênesis, no capítulo da Geração Nova, todo o livro, né, que vocês vão ver quantas mensagens belíssimas. E aí eu não deixo de citar o Céu e o Inferno, né, a segunda parte, que são os exemplos: espíritos felizes, arrependidos, sofredores, suicidas, expiações, todas trazendo um ensinamento e uma mensagem. E aí, para encerrar mesmo, né, que eu já falei demais, aos nossos entes que partiram, especialmente como o Edgar citou aqui, a gente falou de suicídio, demos a eles aquilo que melhor nós temos: nosso coração em prece, a nossa prece mais sentida e mais verdadeira, para que eles se lembrem, porque nós muitas vezes só lembramos do nosso ente querido no dia 2 de novembro. Aí o cemitério fica lindo, cheio de flores e velas, e durante o ano a gente esquece. Peçamos a Jesus por eles, para que eles despertem em paz, em harmonia. Convicto estamos do reencontro um dia na vida espiritual. Quando Joana de Ângeles fala do Jesus da sepultura vazia, ela está dando a mensagem que a morte é apenas um piscar de olhos, berço, túmulo, portas de entrada e saída deste mundo e do outro. Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos abençoe. Gente, como o Cláudio estava falando, né, a questão clássica sobre suicídio. Nós tivemos 3 pessoas, 3 rapazes muito novos que cometeram suicídio. Então, o que nós fizemos, mesmo sem conhecer, nós peçamos por esses rapazes, ou até mesmo que estão pensando em fazer, pedindo socorro, pedindo ajuda à nossa Rainha da Paz, a nossa Mãe Santíssima, que amorosamente apoia essas criaturinhas, que a gente não sabe a dor que existe em cada um, que a gente não julgue a dor de quem foi e a dor de quem fica. Que nossa Mãe Santíssima, nossa Rainha da Paz, que abrande, que acalme o coração dessas mães que aqui ficaram e seus filhos tragicamente partiram. Pelas crianças que
pela fatalidade, nesse mês de janeiro, nós vimos também que morreram afogados. Então, que ninguém tem culpa, que a gente peça ao nosso mestre amado Jesus, que abrande, que acolha o coraçãozinho doído e sofrido das mães. Né? É um pedido que a gente olhe por esses jovens, pela nossa juventude, e que nossa Mãe Santíssima cubra com o seu manto sagrado. Meus irmãos, somos agradecidos ao nosso estimado irmão Cláudio pela exposição que aqui fez sobre a nossa doutrina espírita. Nossa doutrina espírita é a doutrina cristã, é a doutrina que Cristo pregou e o espírita procura vivenciá-la da melhor maneira possível. Por isso que nós somos agradecidos a ele pela forma bastante elucidativa que ele teve a oportunidade de falar para todos nós. Mas dando prosseguimento, nós vamos perguntar se alguém deixou de assinar este livro aqui para um sorteio de um livro. Alguém deixou? Todos assinaram o livro aqui. Então não é pensamento ainda não. Todos assinaram. Agora só na próxima Então, reunião. o livro É é até 41. 41. O livro é isso aqui, ó, gente. Alguém me tocou. Maravilha. José Carlos de Luca. Maravilha. Esse é maravilhoso. 13. Número 13. Rafaela. Bem, Esse livro é lindo. meus parabéns. Esse é um livro maravilhoso. Todo mundo fala. É. Viu? A minha Esse é esposa. um livro de cabeceira. É. Pode deixar. Pronto, a minha esposa tem esse livro de cabeceira. Maravilhoso. Obrigada. Muito lindo esse livro. Fizemos sorteio e nós temos a prece. Novamente vamos pedir ao meu querido amigo, professor Luiz Henrique, fazer a prece de encerramento, por favor. Amados irmãos, essa noite maravilhosa, nós temos que estender os nossos pensamentos para agradecer ao Pai pela criação do universo. E nesta criação, de evolução em evolução, até chegarmos a nós. E nós também agradecidos ao Pai por Ele nos ter enviado seu Filho de Espírito puro, Jesus, que veio nos ensinar a forma como nós podemos dirigir a Ele. Simples, fazendo bem, amando, de coração aberto, pleno, para tudo que for de magnífico em sua vida. Mestre Jesus, em seus momentos, se refugiava
orava. E a Bíblia nos relata que ele subiu a um pequeno monte, passou 40 dias orando. Desceu de forma magnífica, curando e ensinando. Ao descer, reuniu os seus 12 discípulos preferidos e os mandou de 2 em 2 ensinar e a curar e a recomendar e a transformar pessoas e espíritos endurecidos. Assim, mestre, nós te agradecemos por tudo que tu nos tem feito. Agradecidos também estamos nesta noite. Quiçá um dos teus discípulos desceu aqui entre nós nesta noite e nos ensinou. Assim, Cláudio, tu estava entre eles para ensinar. E nos ensinaste nesta noite, brilhantemente, como devemos nos dirigir ao Pai. Agradecidos estamos, Pai, por ter nos enviado os teus discípulos, os teus filhos e estes aqui que estão aqui em tua casa, porque com certeza sairão daqui embevecidos, de alma plena e coração grandioso para os nossos lares, e em nossos lares seremos contemplados com a presença dos nossos entes queridos. Agradecidos por tudo, Pai. Assim, devolvemos a palavra ao dirigente deste trabalho desta noite, para que ele possa dar por encerrado nossa reunião de hoje. Meus irmãos, após o término aqui, nós vamos ter a segunda parte, que são os passos. Pedimos aos irmãos que vão trabalhar no passe e se dirigem depois para a Câmara do Passe. Queremos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus e aos seus espíritos de luz que aqui estão presentes pela noite de hoje, que tenhamos no nosso coração sempre o amor do Cristo, a caridade que Ele nos deixou. Muita paz para todos, hoje e sempre.